psicologia e o espiritismo. Não estamos falando exatamente de espiritualidade. Espiritualidade é o que as pessoas têm. Elas exercem uma crença, exercem uma fé. Você está englobado no contexto de espiritualidade. Espiritismo é uma doutrina que tem um tripé: ciência, filosofia e religião. O objetivo do Espírito Hamed, nessas obras que nós trouxemos, por enquanto, e se os espíritos obsessores deixarem, eu quase caí ali, o André, eu fui um dos que derrapou ali na escadinha, e a gente tem o objetivo de fazer essa intercessão para que a perspectiva biopsicossocial e espiritual seja expandida nas suas diversas dimensões, sem que nenhuma delas seja diminuída. Pelo contrário, todas sejam valorizadas. A parte espiritual, ela não diminui a parte biopsicossocial, biologia, parte biológica. Allan Kardec nos ensina na Revista Espírita que nós deveríamos estudar anatomia. Como eu vou aplicar um passe se eu não sei onde é um rim? Ciência, que já estão abertamente vinculados para a gente. Como eu vou escrever algumas obras sem os conceitos de filosofia que nós temos hoje? Então, a parte orgânica é extremamente importante nos processos de saúde mental. Quantas pessoas eu já tive a oportunidade de estar próximas e achar que era um caso de obsessão, em casos psicóticos onde a pessoa se sente perseguida, e dentro daquela observação daquele ser que traz complexos de culpa do passado, ela cria um mundo paralelo porque não consegue enfrentar aquele momento, aquelas circunstâncias, aqueles desafios, e nós achávamos que era um processo de obsessão grave, quando na verdade era apenas uma infecção urinária. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos de transtornos mentais, porque nós podemos trazer equações exatas, e para os transtornos mentais não existem equações exatas. Existem tendências de funcionamento de cada transtorno. E existem maneiras e estratégias muito subjetivas para que nós possamos tratar cada pessoa diante daquilo que ela tem. O ser humano, ele não pode ser tratado com uma receita de bolo. O ser humano, ele não pode ser tratado sem seu aspecto específico, porque cada um aqui tem um planejamento reencarnatório. Cada um aqui tem a sua maneira, o seu funcionamento emocional. Cada um aqui tem de um jeito. Então não tem como eu ter uma receita de bolo para todo mundo. E muitas pessoas perguntam isso: por que fulano é autista? Por que o fulano tem TDAH? Por que o fulano tem isso? Por que o fulano tem aquilo? Nós temos tendências, mas nós não podemos dizer que um suicida é um autista. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do planejamento reencarnatório dele. Depende do que aconteceu da vida, das reencarnações que são solidárias entre si, e nós vamos a cada vez mais compreendendo que o ser imortal, ele traz raízes profundas no campo emocional. Pessoas com dependência emocional no passado talvez tenham perdido pessoas em outros processos reencarnatórios
E nesse tem medo de perder pessoas, tem medo de deixar de ser amada. Talvez sejam condicionamentos. Alguém que vê filme de terror, espírita finge que não vê nada, né? Não vê filme de terror, não torce para time de futebol. Viramos santos, né? Herculano Pires já profetizou, né? No livro Centro Espírita, que nós seríamos santos. Mas eu vou fingir que vocês veem filme de terror. Quando vocês olham o filme de terror, vocês se assustam com uma cena? Acontece alguma coisa, você abraça o travesseiro, rói unha, ou devora o pacote de biscoito, pipoca. Mas você sabe que aquilo é verdade ou é mentira? Poltergeist, é verdade ou é mentira? O que você fez no verão passado, é verdade ou mentira? Eu nem sei. A gente sabe que aquela ficção não é real, mas você se assustou. Porque a nossa mente, ela não sabe distinguir ficção de realidade. Se eu sou capaz de me assustar com um filme de terror, de uma cena que não é real, imagina o impacto de traumas, culpas, vivências dolorosas de outras existências nessa. Entendem o que eu estou dizendo? Imagina o impacto de uma encarnação fracassada, uma encarnação, e principalmente encarnações onde a religião, não digo a religião, mas os líderes religiosos nos doutrinavam, e ainda muitos nos doutrinam, com ameaça. Vejamos nós espíritas. Antes nós íamos para o céu ou para o inferno. Agora a gente vai para o nosso lar ou vai para o umbral. Estamos ameaçados. Porque trocamos de uniforme, mas o sentimento inconsciente é de que, se eu não for alguém bom, eu não sou digno do amor de Deus. E esses processos de culpa se somam. Esses processos de culpa, eles se avolumam, eles invadem, eles vociferam as nossas consciências. Sim, existem consequências para tudo que a gente faz. Mas quando nós falamos a palavra errado ou pecado, tem uma variante fluídica, energética, compreendem? Você pecou, nossa, pequei. Você errou, já não é tão pesado. Porque a palavra pecado, que é basicamente errar, e aqui não estou rogando praga, tá? Mas vocês vão descer alguns vão cair. Segundo o André, pessoas estão caindo, né? Mas vocês vão errar. Ou seja, segundo as linguagens antigas, vocês vão pecar. Estou errado? Vocês possivelmente vão ser ásperos com alguém. Vocês possivelmente vão sentir raiva. Vocês possivelmente vão ter um ciúmes. Nós somos seres humanos, ainda imperfeitos. Como o Hamed costuma dizer, não começou aqui e não vai terminar aqui. E muitas vezes, dentro desse processo, nós queremos resolver tudo de uma vez só. Só que não é possível. Não é possível ler as 400 obras de Chico Xavier. Não é possível nós
nos embriagarmos de tanto conhecimento e esquecemos o recorte necessário para que a nossa vida melhore, para que nós sejamos pessoas mais pacíficas e em paz consigo mesmas. O grande processo de cura dos transtornos mentais é quando a gente se sente em paz com a gente. Mas a gente só vai se sentir em paz com a gente quando as culpas forem dissolvidas. Eu trabalhei o dia inteiro, não tive tempo para o meu filho. Aí você chega em casa com culpa. Aí você já chega em casa exausto porque teve um dia difícil. Aí você não conseguiu dar aquele suporte para o filho. Mas esquece que durante o dia, ao trabalhar, ao trazer recursos financeiros para sua casa, você está amando seu filho. Você está dando a oportunidade que você não teve. Talvez ele ter uma escola melhor, talvez ele ter uma cultura melhor, talvez ele ter um idioma que você não teve condições de ter. Porque os nossos pais, os nossos avós e bisavós, e muitos ainda, vieram aqui para sobreviver. E como nós vamos exigir afeto de pessoas que estavam aqui para sobreviver? Muitas pessoas, e o Hamed é muito claro com relação a isso, não conseguem perdoar. Só que elas esquecem de um contexto muito maior do que o dela. De pessoas que estão aqui no modo sobrevivência, no modo exaustão mental. Como alguém que não recebeu amor é capaz de oferecer amor? De que adianta termos uma vida que nós vamos culpando pessoas, nós vamos olhando pessoas e as culpando para que nós possamos não viver aquilo que a gente precisa viver? Eu lembro de um paciente que me chamou muita atenção, que a mãe dele tinha mal de Alzheimer, que eu chamo bem de Alzheimer. E ele reclamava, disse que não podia viver, disse que a vida dele só era um retrato daquele momento e que nunca ele seria feliz. E eu perguntei para ele: e quando a sua mãe desencarnar, você vai ser feliz? Ele ficou me olhando: acho que não. De fato, a mãe dele veio desencarnar um ano depois e até hoje, embora more a 200 metros da praia, na Zona Sul, ele não vai à praia. Porque ele decidiu se culpar. Ele decidiu se depor contra si mesmo. E esse processo é altamente adoecedor. As pessoas ficam se perguntando: por que estamos tendo uma explosão de casos de transtornos mentais? Por que isso está sendo cada vez mais frequente? É porque chegou o tempo, também por isso. Ainda bem que eu sou surdinho, não daria para ouvir que música que era, mas era boa. Mas chegou um tempo de um divisor de águas, que nós precisamos olhar para a gente. Nós precisamos olhar para a gente de uma forma diferente. Olhar esse ser humano integral, com as suas dimensões biológicas, emocionais, sociais, espirituais. Nós precisamos deixar, como Jung fala, de olhar para fora
e começar a olhar para dentro. E olhar para dentro é uma tarefa difícil. Olhar para dentro é uma tarefa que requer muito manejo, porque pode desestruturar a gente. Tem determinadas coisas que nós não temos acesso, porque talvez se nós tivéssemos acesso, nós teríamos dificuldade de lidar com elas. Ou seja, de uma forma geral, a dinâmica psicossocial e espiritual, ela precisa crescer, porque os remédios não fazem mais efeito. Algumas terapias abordam de uma forma muito pouco aprofundada a existência do ser e as causas do adoecimento mental. A parte espiritual, processos obsessivos, gravíssimos, processos em que nós acompanhamos a nossa casa espírita aqui no Rio de Janeiro, que desnorteiam a pessoa espiritualmente. Porque a pior coisa do mundo é você ouvir de alguém que qual o primeiro passo que nós devemos dar para sairmos de uma situação em que biologicamente nós não estamos bem, precisa ser reequilibrada, emocionalmente não estamos bem, precisamos descobrir as causas, espiritualmente temos que ter o apoio dos espíritos para saber para que caminho devemos seguir. Mas se nós chegarmos no lugar e ouvirmos que nós temos que fazer apenas a reforma íntima, pode ser uma coisa muito simplória, pode ser uma coisa muito vazia, pode ser uma coisa muito pouco agregadora naquele momento. Pensem, se alguém está se afogando, o que você faz? Você salva a pessoa ou você ensina a nadar? Então, se alguém chegar no centro espírita, se alguém chegar na sua vida, o que você vai dizer para ela? Um sermão? Fazer uma palestra? Ou vamos fazer como o Chico fazia? Quando uma mãe chorava pedindo uma carta, chorava junto. O Chico era o ser humano mais humano, talvez, que nós tenhamos notícia, que passou por aqui. Porque ele de pronto não dava explicações para as pessoas. O primeiro passo era acolher. O primeiro passo era se aproximar daquelas pessoas com carinho, com cumplicidade, sabendo que elas estão passando por problemas, e muitos desses problemas elas não conseguem resolver sozinhas. E se nós estamos aqui, nós precisamos ser essa ponte. Uma hora somos agentes, uma hora ajudamos pessoas e uma hora somos ajudados. Nós precisamos, da mesma forma que ajudamos, também precisamos ter o nosso recipiente um pouco mais cheio, mais lotado. Como eu vou ajudar alguém se eu estou quebrado ao meio? Preciso me cuidar. Eu preciso cuidar do corpo, eu preciso cuidar da mente, eu preciso cuidar do espírito. Quantas vezes, quantas semanas eu mesmo preciso passar pelo processo de obsessão? Preciso passar junto, principalmente com os pacientes que eu trato, seja profissionalmente ou dentro do centro espírita, para eles verem que eu preciso ser o maior exemplo do processo. Foi muito interessante uma menina que nos procurou, porque ela deu uma passividade, incorporou dentro de um shopping, ela estava
ela tinha uma espada debaixo da cama escondida e ela estava tramando se matar naquele dia. E ela deu passividade a um espírito. Esse espírito pegou a mão da mãe no meio do shopping, desceu a escada rolante, entrou numa livraria e pegou aquele livro lá embaixo, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. Naquele mesmo dia a mãe entrou em contato comigo. A pessoa estava completamente desconfigurada. E naquele momento não tinha nada do que eu falasse para ela. Nada do que eu dissesse iria interferir na vida daquela pessoa de forma positiva. A única coisa que eu decidi fazer foi uma prece. Nós fizemos a prece, ela se acalmou um pouco. Num segundo momento, ela viajou ao Rio de Janeiro. Ela passou por um processo de desobsessão, ela passou por outro processo de desobsessão, ela passou por outro processo de desobsessão. Depois nós indicamos uma casa em São Paulo, do nosso amigo Álvaro Moderrai, que também é médium de efeitos físicos. E ela deu continuidade ao tratamento espiritual. Enquanto ela tinha esse tratamento espiritual que foi equilibrando a mediunidade dela, foi restabelecendo ela com o mundo atual, os médicos foram percebendo que não precisavam de tantas medicações. Ela só tinha, né? Eu só tinha porque eu estou acostumado. Bipolaridade e TDAH. Né? Mas para quem já teve 4 transtornos como eu, ela está até na média, né? Então, nós fomos trabalhando terapeuticamente autocompaixão, levantar aquela criatura, dar esperança para ela de novo, fazer com que ela confiasse nela, fazer com que ela se sentisse merecedora de uma repaginação da sua vida. O tratamento espiritual foi ocorrendo ali em paralelo. Dr. Fritz, Jerônimo Mendonça, Bezerra de Menezes davam instruções para que nós trabalhássemos o auto-amor, para que as culpas que ela trouxe do passado fossem dissolvidas. Os espíritos no mundo espiritual estão muito avançados, gente. Isso é sério. Existem tecnologias tanto para o bem quanto para o mal. Essa menina, ela estava com uma camada ectoplasmática aqui na região da testa, que é o lobo do córtex pré-frontal, que faz com que você administre as suas emoções, que faz com que você tenha impulsos, faz com que você tenha a administração da sua vida. Mas existia ali um aparelho ectoplasmático atrapalhando e fazendo com que ela não conseguisse administrar aquilo que ela estava vivendo. Por meio da cirurgia espiritual, Dr. Bezerra de Menezes começou aos poucos a fazer a remoção desse objeto. Ao passo que cientistas trevosos do mundo espiritual, olha o que a gente está lidando. Cientistas trevosos do mundo espiritual nos atacassem, tentassem destruir a nossa vida, tentassem destruir as nossas famílias. Porque é um momento de decisão. É um momento, inclusive, em que muitos espíritos já estão sendo exilados do planeta pela misericórdia de Deus, porque a perversidade não mais comporta este lugar. Esse final de semana, por exemplo, no Arpoador, 3 médiuns estarão lá para carregar 500 espíritos
para o outro orbe. Serão orientados. Imagina uma palestra falando só para invisíveis, né? Determinado lugar. Espíritos já estão indo, já estão caminhando, já estão subindo esse vagão. A grande questão é, depois que nós conseguimos administrar a mediunidade dela, a partir do momento que a gente consegue controlar a mente dela, porque o que dá o dinamismo à mediunidade da pessoa é a geração do pensamento, força eletromagnética. André Luiz deixa isso claro para a gente. A partir do momento que você controla a mente, administra os pensamentos, administra, não se torna perfeito. São duas coisas completamente diferentes. Nós não vamos ser perfeitos nessa. É outra profecia que eu trago para vocês. Não vai ser tudo resolvido, mas dentro do recorte necessário, você vai caminhando com a pessoa. Então ela passou a tomar apenas uma medicação, ela tomava 8, e apenas para bipolaridade, para que ela pudesse voltar ao seu estado natural das coisas, para que ela pudesse aceitar a mediunidade que ela tem, para que ela pudesse dissolver a sua culpa. Então ela passou a fazer atividades físicas, ela passou a valorizar o seu corpo, ela passou a amar o seu templo íntimo. E junto com todo o amparato da espiritualidade, hoje, ela toma remédios para TDAH, mas são medicações muito incipientes, porque se ela toma, a pessoa com TDAH já é agitada, se ela toma um psicoestimulante com bipolaridade, ela entra no estado de mania. Por isso que a importância do diagnóstico. Se você não faz o diagnóstico correto de uma pessoa, você pode dar uma medicação para ela e acabar com a vida dela, destruir a vida dela. Então, de certa forma, o que nós temos que ter em mente é que, nesse processo, houve desobsessão, houveram cirurgias espirituais, houveram autoconhecimento que ainda continua, porque muitas vezes a gente quer vir ao centro espírita e só ter o auxílio espiritual, mas também tem a nossa parte de reconhecer, de conhecer aquilo o que há frágil dentro de nós, aquilo que é frágil dentro da nossa vida e que nós temos vergonha. Posso contar outra péssima notícia? Só estou trazendo notícia ruim para vocês, né? O almoço vai ser até ruim. Fizeram uma pesquisa com 20 pessoas nos Estados Unidos. Vamos tentar fazer essa pesquisa aqui também? Cadê você? Suba. Tentar fazer a mesma pesquisa ao vivo. Mas ninguém vai incorporar aqui não. Fica tranquilo. Ó, vou cair, viu? Ó, olha para esse controle. Feche os olhos e tenta não pensar nesse controle. Impossível. Agora, olha para esse controle só por 1 minuto. Continua olhando? Não deu 1 minuto. Não, 1 minuto mesmo. Está ansiosa, né? É 1 minuto mesmo, é 1 minuto mesmo. É 1 minuto mesmo. Na verdade era para ser 15, mas tem tempo. Nossa, mãe. Da palestra, né? Mas
Está olhando para ele? Tô. Está vendo? Tô. Está reconhecendo? Agora respira. Vai, respira de novo. Quer o passe? Chama a Mônica, vem. Dá um passe aqui na moça. Aí, Mônica, passando por você, tá vendo? Pode fechar os olhos agora. Pode abrir. Pensou menos ou mais? Menos. Viu? Obrigado, viu? A salva de palmas para a nossa... Nós podemos fazer uma analogia. Se eu sinto raiva, a raiva é o controle. Eu estou fingindo que não sinto, mas por dentro eu estou fazendo o quê? Sentindo. Porque tudo aquilo que eu não quero sentir, eu vou sentir. Só que vai ser de uma forma mais dolorosa. Se eu me sinto uma pessoa incapaz, se eu me sinto uma pessoa tímida, se eu me sinto uma pessoa que não é amada, se eu me sinto uma pessoa que não é digna de fazer as coisas que eu faço, e eu não quiser sentir isso, você vai sentir. Essa foi a pesquisa. E é isso que o mundo científico, o mundo espiritual já nos trazem de uma forma clara. E é simples, parece óbvio, mas não é tão óbvio. Porque a gente precisa praticar na nossa vida, que é olhar para as nossas vulnerabilidades, reconhecer as nossas vulnerabilidades e aceitar as nossas vulnerabilidades. Como eu vou mudar uma imperfeição se eu não aceitei que ela existe? Como eu vou mudar um funcionamento emocional se eu não sei como eu funciono? Se eu não sei quais são os meus gatilhos, se eu não sei de onde vêm determinadas rejeições, como eu farei uma mudança de estação vibratória, porque nós somos antenas psíquicas, se nós não reconhecemos? Só que Jesus, ao falar do Sermão da Montanha, ele já nos traz uma resposta significativa. Bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira. Porque quando nós falamos em as chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo, muitas vezes nós pensamos em esmagar o orgulho, mas não é isso. Nós temos que construir humildade. E ao construir humildade, significa que nós sabemos quem somos, aceitamos quem somos, para modificar aquilo que precisamos. A parte ruim de você lidar com os espíritos e de conversar com eles é que eles dizem coisas muito verdadeiras. E eu confesso para vocês que não é tão bom. Por quê? Eu me lembro que há um ano atrás os espíritos pediram para eu emagrecer. Eu falei, putz, cara. Falei, você não quer se amar? Por que você não investe em você? A gente investe nosso tempo em tantas coisas, mas não investe o nosso tempo na gente. Aí eu fiquei todo feliz, gente, porque eu tinha perdido 15 quilos. Eu falei, vou chegar lá com toda polpa. Não vai ter Dr. Fritz, não vai ter Frederico Volstein nenhum, não vai ter Dr. Bartolomeu, não vai ter Bezerra de Menezes, você é aplaudido. Aí vou conversar com os espíritos. Não me parabenizaram, para minha frustração.
Aí no próximo momento ele falou, temos uma nova etapa. Ele falou, não é possível, vocês não dão nem parabéns? E já me pedem para fazer uma nova etapa? Sim. Qual é? Perdoar o seu pai. Eu falei, putz. Tem como negociar não essa parte? Ele falou, é inegociável. Porque a amargura que você traz no coração, quando você lida até com os seus processos mediúnicos, interrompem o teu potencial para você viver a vida que merece ter. E eles me disseram, o perdão não é um prêmio para ele, o perdão é um prêmio para você. O perdão não é um tesouro para o outro, o perdão é um tesouro para você. Aí eles pegaram pesado comigo. Você não é neurodivergente? Você não tem TDAH? Eu falei, sim. Seu pai tem autismo. Eu falei, caraca. Faz o teste nele. Aí eu falei, vou fazer, né? Até porque preciso ter confirmações científicas. Aí o doutor Frederico Wolstein, que sempre é muito brabo, né? Esse espírito é bem complicadinho, viu, gente? Ele falou assim, você cuida de neurodivergentes, você tenta se cuidar também, mas você não é capaz de perdoar um neurodivergente? Aí botou na parede, né? Falei, putz. Aí tá bom, mudamos, né, de fase. 3 meses depois, fiz terapia, viu, gente? Ó, muita coisa, viu? Bastante coisa. E na verdade a gente vai descobrindo que nós, além de sermos machucados, nós também machucamos. Porque quando a gente fala de perdão, é claro que existem casos que são bem dolorosos, que devem ser tratados com um carinho diferente, casos de abusos, né? Casos que são bem perversos, que não era o meu caso, era apenas um caso de liberar uma mágoa que estava dentro de mim. Mas nós vamos descobrindo que a gente magoou também. E no processo eu descobri que eu era 80% também dele. Eu não conseguia me reconciliar porque eu era cópia dele. E o que eu mais queria era não ser ele. Embora eu não quisesse ser, a única maneira de mudar era aceitar quem eu era naquele momento. Aceitar quem você é naquele momento. Depois eu fui descobrindo que não tinham coisas tão ruins, mas também tinham coisas boas também. E você se apropria das coisas boas, das potencialidades, dos fatores que vale a pena constar e levar para a nossa vida, como Paulo diz, examine tudo e retenha o que é necessário. E a gente vai reter o que é necessário e vai buscando fazer um recorte naquilo que precisa ser modificado. 4 meses depois eu volto. Vou dizer que perdoei. O que eles me disseram? Gente, nenhum parabéns. Aí eu comecei a evitar o Dr. Frederico Wolstein, entendeu? Porque nesse dia tinha uma médium tomando, desculpa o termo, um esporro. Que eu falei, eu me senti até aliviado, né? Porque não era eu. Que eu geralmente exponho em mim. Aí eu me encostei, fiquei na parede quietinho, né? Deixa o doutor Frederico que falou, né? Ó, você está vendo aí, você no fundo, na parede? Vale para você também, viu? Falei, é o caso de amor, né? Mas a gente está bem, viu? Até porque a gente esteve junto na outra, fizemos coisas bem parecidas, né? Então,
Aí então eu perdoei o doutor Frederico, né? Eu costumo dizer que eu estou evangelizando o doutor Frederico von Stark. Mas dentro desse processo ele falou: vem cá. Falei: ai meu Deus, agora você precisa aprender a ser contrariado. Putz. Não dá, gente, né? Porque a gente acha que teve nossas verdades são absolutas, que a gente tem certeza de tudo, né? Vocês conhecem o tio do churrasco? Vocês têm esse tio? O cara chega do churrasco: eu sei de engenharia, eu sei de pregar o prego ali, eu conserto o ventilador, eu ajeito aquele relógio, eu faço churrasco. Ele é melhor em tudo. Eu não sei se ele é narcisista, mas é o tio do churrasco, né? E quando a gente se assemelha ao tio do churrasco, a gente tem certeza de tudo. E se a gente tem certeza de tudo, o que eu vou mudar? Se eu tenho uma inflexibilidade emocional muito grande, como é que eu vou mudar quem eu sou? Como é que eu vou melhorar aspectos que precisam ser melhorados? Então nós temos que diminuir as nossas certezas, como a Maísa diz. Se você faz uma palestra para homossexuais, as pessoas vêm com as suas opiniões pessoais e não com o que é de verdade sobre a temática. E é uma temática que precisava de um aprofundamento, né? de uma coerência, de um aspecto até mais científico. Quantos médios nós temos aí Brasil afora que nós poderíamos mandar a mesma pergunta para 100 mesas mediúnicas diferentes, termos o que Kardec fazia, que era o controle universal a partir de diferentes médios dizendo coisas muito próximas. A gente vai chegar num consenso de que o que é homossexualidade, o que é transexualidade. Alguém aqui tem certeza absoluta? Eu não tenho. Então eu não vou julgar. O que se sabe é que Kardec não era contra a homossexualidade. Kardec veio a dizer que não é uma anomalia do espírito. Então a homossexualidade era o processo que, se você viesse como mulher, dizia Kardec na Revista Espírita, durante 15 encarnações, estou aqui resumindo, tá, gente? Não estou dizendo quem falou isso. Pode ser nesse momento que você venha como homem e você traga resquícios, e aquilo você não se sente confortável no corpo novo. É a hipótese de Kardec. Já Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala que as pessoas que abusam da sexualidade numa outra encarnação, elas vêm com o chip meio, vamos dizer, chip trocado aqui, de uma forma mais acessível, e vêm com essa necessidade de se relacionar com as pessoas. Agora, quem sou eu, né, para ter certezas absolutas? Eu acho que nós precisaríamos nos aprofundar mais nos temas. Mas o fato é, os espíritos médicos, os espíritos psiquiatras, como o doutor Inácio e tanto outros espíritos, nos falam que a maioria das pessoas que têm esquizofrenia são médios ostensivos, que têm a sua mediunidade completamente desestabilizada. Dr. Bezerra de Menezes, do livro Loucura sobre o Novo Prisma, dizia que se todo hospício tivessem mesas de desobsessão e trabalhos de fortalecimento da mediunidade é como um músculo que ela precisa ser educada e fortalecida pela mente e também pela prática. Nós teríamos 80% do fechamento dos hospícios. Dr. Bezerra de Menezes
falou isso há quase 100 anos atrás. Quase 100 anos atrás. E muitas vezes as pessoas, eu lembro que eu estive no Mednesp, e as pessoas me perguntaram no vídeo, né? O Mednesp é o evento da Associação Médico Espírita, e elas me perguntavam como é que a gente poderia inovar. Como é que nós poderíamos inovar para que as pessoas voltassem para os centros espíritas? E eu disse, me veio uma intuição, falei, nós não temos que inovar nada. Nós só temos que fazer o que eles faziam. Nós temos que fazer desobsessão. Nós temos que fazer cirurgias espirituais. O Chico fez cirurgia espiritual em Jerônimo Mendonça. Chico fez cirurgia espiritual de Valdo Franco. O Chico fez cirurgia espiritual com processos de materialização por diversas e tantas vezes. Quantas e quantas pessoas com depressão e ansiedade nós indicamos para os médicos espirituais, e os médicos espirituais fazem inserções no perispírito, que é a sede das emoções, e aquele fluxo eletromagnético, porque o perispírito é uma estrutura eletromagnética, aquele perispírito ele vai flutuando, vai se reorganizando num fluxo, ou de centros de força, ou de chakras, seja lá o nome que venham dar para isso, né? Porque isso é uma confusão danada, né? Você fala de chakra, pessoas reclamam, centro de força, as pessoas reclamam também. O que importa é o perispírito, ele entra no fluxo eletromagnético e aquilo traz o alívio para a pessoa. Então, a cirurgia espiritual é extremamente benéfica para casos de transtornos mentais graves, esquizofrenias gravíssimas. Eu me recordo de uma paciente, que foi a minha primeira paciente da psicologia. E logo a primeira paciente apareceu pela sala babando, andando em volta da cadeira e ficava me olhando assim, né? Eu falei, gente, que isso? Nunca vi uma paciente, quer dizer, eu nunca tinha visto uma paciente. E a paciente estava babando e andando ao redor da sala. Eu falei, gente, será que ela está obsediada? Eu falei, você quer conversar comigo? Eu falei, eu quero, mas eu não consigo ficar sentada, parece que tem alguma coisa tomando conta de mim, que eu tenho que ficar andando. Aí eu falei, gente, eu tenho TDAH. Essa paciente não vai ficar rodando, eu não vou conseguir prestar atenção dela. Aí eu fiz uma prece, falei, gente, tem como blindar TDAH pelo menos por 50 minutos? Para eu tentar entender o que está acontecendo. Aí, do nada, se manifesta o Espírito, ela era evangélica, o Espírito se manifesta e falou, você não vai cuidar dela. Falei, mas é a primeira vez que eu estou cuidando de alguém, como é que eu vou cuidar dela? Não sei nem o que está acontecendo. Você sabe sim. E se você me levar amanhã para aquele centro que você vai ter um problema comigo. Falei, aí ele me deu a ideia, né? Falei, opa! Eu falei, mas tem como a gente dialogar aqui, né? Não, ela é nossa. Vamos deixar ela maluca. Vamos entrar na vida dela, vamos destruir a vida dela. Eu falei, vou me silenciar e falei para ele, nos vemos amanhã. Ele, jamais você vai fazer isso. Se você fizer isso, você vai ter um problema com toda a minha falange. Eu sou um cara meio ousado. No dia seguinte, nós estávamos no centro espírita, levei o nome dela, porque ela é evangélica, né? Então não tinha como eu levá-la ao centro espírita e falei, vamos chamar ele.
Nossa, faltou querer me matar. Falei que não era para me chamar, falei que não sei o quê. Foram 2 horas de conversa com aquele espírito. 2 horas. E no final, ele aceitou ser encaminhado. Tanto ele, que quando o líder é desmantelado, os outros perdem a referência e o foco. Então tudo vai se dissipando, né, no processo de desobsessão. E na semana seguinte, na sexta-feira, ela chegou sem babar, falando normalmente e sem o surto psicótico. Aí todo mundo olhou assim e falou: gente, o que aconteceu com ela? E os espíritos falam que eu sou liguarudo. Aí eu fui contar para o supervisor. Não, eu levei ela para a mesa de desobsessão, trouxemos os espíritos, conversamos com eles. Foram 2. Uma ingenuidade. Eu falei, porque eles não queriam que eu atendesse mais, porque ela estava num estado de ser internada. Eu falei, não, ela não vai ser internada. Eu peço esse voto de confiança para a gente continuar cuidando dela. E a gente continua cuidando dela. E a grande verdade é que fui altamente criticado pelo supervisor, né? Porque acho que é o obsessor. Ou outros, né? Porque está cheio. A fila é grande, viu, gente? Mas está tudo bem, né? Aí o supervisor falou: você não pode fazer isso aqui. Eu falei: eu fiz e faria de novo. Porque eu não posso negar o que eu estou vendo. Ah, mas e o CRP? Eu falei: olha, meu amigo, cristãos morreram para que a gente pudesse falar de Jesus. Se eu tiver que perder meu CRP para que isso se torne vivo na mente das pessoas, eu vou perder. Ele olhou para mim assustado e falou: mas você nem ganhou, já quer perder? Mas eu posso ser um psicanalista não tem regulamentação, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Enfim, no final do período, as outras pessoas, de uma forma escondida, me davam os nomezinhos dos pacientes, porque a paciente não se sentia mais perseguida. Ela tomava Aldol na época, que era o antipsicótico, e o remédio foi importante porque precisou dar 1 mês de estabilização, trouxe ela para a realidade. Nós começamos a ter conversas mais lúcidas, né, sobre as culpas que ela tinha. Nós fomos aos poucos tratando, dissolvendo aquelas culpas, e no final do período ela estava bem, ela estava muito bem. Então aquilo foi uma alegria, né? No entanto que no final daquele processo, ela olhou para mim e falou: eu sei que você é espírita. Ah, sabe, mas por que você não me falou? Ah, porque eu fui com a sua cara. Acho que deu certo aqui. Mas olha, eu acredito nas coisas que você faz. Só que eu tenho uma outra religião, né? Então a gente vai percebendo que os processos mentais, eles são, na verdade, o obsessor, ele não causa nada em ninguém, mas ele potencializa. E quando ele começa a potencializar os processos de transtornos mentais, é nosso dever sermos instrumentos para que uma paz entre os 2 mundos sejam seladas. A paz do mundo espiritual e a paz no mundo corporal. Matéria e espírito. Nós temos que fazer isso. E muitas pessoas julgam, mas quantas vezes nós já tivemos oportunidade, isso aconteceu semana retrasada, de uma menina que estava em pleno luto. Ela não é minha paciente, mas ela trabalha no mesmo lugar que eu.
Aí quando eu descobro que é espírita e psicólogo, lascou, né? As pessoas começam a querer desabafar com você. Aí os orelhos, né? A gente tem que aumentar a nossa capacidade de escuta. Aí ela começou a me contar que ela ficou 20 anos sem saber que era o pai dela. Só que ela se interessou por um homem. Só que esse homem descobriu que era filha de uma antiga namorada. Olha o problema. E ele começou a supor e ter uma intuição que ela poderia ser filha dele. E o sonho da vida dele era ser pai. E ele não era pai. Ele foi lá fazer o exame de DNA. O que aconteceu? Era pai dela. Viveram 3 anos maravilhosos. Mas depois de 3 anos, ele desencarnou atropelado. E a gente foi junto, né? Saímos de Ipanema para Campo Grande. E ela contando aquela história, eu começando a passar mal no carro. Eu falei, ixi, rapaz, eu acho que tem coisa aí. Eu acho que tem coisa aí. Nós chegamos, nosso presidente, que recebe o espírito Adolfo Bezerra de Menezes, ou alguém de sua falange, né? Não importa se é ele ou se é alguém da falange, ele simplesmente falou, você é a primeira. E eu sempre entro com as pessoas para acompanhar, até para eu poder ter insumos junto com o Espírito Hamed. O Espírito Hamed me pede para fazer esses acompanhamentos. E quando ela entra na sala, na mesma hora, o pai dela aparece. Deu passividade na médium, que nunca tinha visto a menina na vida. Aí falou, minha filha foi por tão pouco tempo, chorava. Aí todo mundo chorou junto, né? Aí eu falei, vamos chorar junto, né? Agora, é a reflexão, né? Porque era aquilo que ela precisava para sarar a vida dela, para cicatrizar o coração dela. Por quê? Imagina se ela não tivesse a oportunidade de se despedir do pai, pelo menos uma vez na matéria. Na segunda-feira, ela foi no sábado, na segunda-feira, o luto dela já havia se esvaziado em 70%. Olha como a doutrina espírita, na sua prática genuína, pela desobsessão, por cirurgias espirituais, pela naturalidade da comunicação com os espíritos, que hoje se encontra altamente engessada. Olha que quando a gente utiliza a doutrina espírita de um caráter pedagógico, sabendo o que estamos fazendo, com uma mediunidade que nos traz segurança, ofertando ao outro os benefícios que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Olha o quanto nós podemos fazer de impacto na vida das pessoas. Quantas pessoas como essas, casos que eu contei aqui, e poderia ter contado dos mais de 250 que eu já estou acompanhando e estou catalogando, que nós poderíamos aqui contar, de pessoas que foram auxiliadas, de pessoas que decidiram alterar a sua história, a repaginar suas vidas, que decidiram não abandonar a medicação, pelo contrário, todos os dias você toma a medicação, como eu tomo para TDAH, e falo, obrigado Deus, porque eu tenho uma falta de dopamina do meu lobo do córtex pré-frontal. Eu tenho a oportunidade de fazer diariamente a gestão dessa dopamina. Depois eu vou lá, faço atividade física, porque o meu corpo vai aprender a criar dopamina também sozinha. Eu vou fazer 30 minutos de uma leitura concentrada.
Eu juro que eu me esforço. Porque eu estou no segundo capítulo, quero que pudesse. Aí eu fico brigando. Aí eu decidi fazer o seguinte. A minha cama, ela tem 6 livros abertos. Não sei vocês. Mas pelo menos aquele livro, 30 minutos, eu vou me dedicar para ler constantemente. Porque a gente vai ensinando o cérebro a ter sequência, a ter padronização, a ter rotina. E aos poucos a gente vai se libertando. Porque, como eu já disse, sem rogar praga, eu vou errar. E quando eu errar, eu vou pedir desculpa. Porque não há nada mais bonito para evitar o perdão do que pedir desculpa agora. Aceitar que nós temos vulnerabilidades. Aceitar que se você está passando por um momento difícil, que é importante dizer, preciso de ajuda. E qual o problema de precisar de ajuda? A Maíse fez uma palestra maravilhosa e nos confiou uma intimidade dela, está usando fraldas. Que mulher corajosa, gente. Que mulher corajosa. Voltou a fazer palestra. Quero dar um abraço nela. Porque é uma mulher corajosa. Todos nós aqui podemos ser corajosos como ela. Que de fralda, que de coração, que de alma, se disponibiliza a falar de Jesus, gente. Isso é raro. É raro. Todas as pessoas das curas de Jesus, todas as pessoas, o paralítico que foi levado ao teto da casa de Simão Pedro, precisou de 4 pessoas para subir aquele teto. A gente precisa aprender a pedir ajuda. A gente precisa ter humildade de dizer, eu não posso sozinho. Eu não vou fazer sozinho. Porque ninguém constrói nada sozinho. Se eu tenho autismo, se eu tenho TDAH, se eu tenho uma depressão, deixa eu verificar o meu lado espiritual. Se tiver um processo obsessivo, qual o problema? O importante não é resolver. O importante não é que a gente se olhe com autenticidade, espontaneidade. Por isso que Jesus disse, deixe-me vir as criancinhas. Porque delas é o reino dos céus. Jesus não falava de estatura, não falava de tamanho, não falava de tempo de idade. Jesus falava de autenticidade. Jesus falava de entrega, de carinho, de espontaneidade. Tudo isso que uma criança tem. Só que à medida que nós vamos envelhecendo, não é envelhecendo é feio, né? Que nós vamos ficando jovens há mais tempo, pessoas mais experientes, né? Nós vamos nos armando, nós vamos nos protegendo, porque o mundo nos feriu. Mas o mundo é hostil. E o mundo vai nos ferir. A questão é como a gente vai lidar com essas feridas. E talvez quem esteja aqui hoje não precise lidar com elas sozinhas. Eu demorei 2 anos para aceitar. Já tive, gente, pensa só, 4 transtornos, hein? Depressão, transtorno de pânico, TDAH, ansiedade. Daqui a pouco vai aparecer outro. Oi? É, né? Mas por um lado, isso gerou em mim o quê? Uma sede de fazer com que as pessoas sejam tratadas como eu fui tratado na Fraternidade Espírita João Batista. E como elas também são tratadas aqui nessa casa. Porque você vendo, é isso, assiste 4 palestras públicas, depois você passa por um processo
de verificação do seu campo espiritual. O espírito Hamed havia me dito que cantar era uma atividade altamente positiva para pacientes com bipolaridade, esquizofrenia, TDAH e depressão. Aqui tem esses processos de canto terapêutico. Então, hoje eu peço aos meus pacientes para cantar, até no chuveiro. Eu sei que fica uma coisa horrorosa às vezes, mas você vai cantando, e você, ao cantar, quem canta os males espanta, não é isso? Mas quando você canta, cientificamente já está comprovado que você vai estabilizando-se emocionalmente, quando você vai se permitindo a fazer esse processo. E o que me encantou aqui no Ramatiz foi perceber essas diversas áreas unidas de tratamento, né? A desobsessão, o canto, parece que tem cirurgias espirituais, o espírito Ernest, né? Esse eu não conheço ainda, viu? Mas também eu estou querendo conhecer, não, gente. Tanto espírito dando trabalho, mas eu quero vir o dia para conversar com ele, porque sou uma figura muito inquieta, muito imperativa. Mas é isso, todos nós temos potencialidades, e na vida, se a gente olhar apenas para a nossa escassez, a gente nunca vai ver o que a gente tem de positivo. A gente só vai enxergar o que a gente não consegue oferecer, ao invés de enxergar e olhar aquilo que a gente já oferece. Todos nós aqui temos um potencial, todos nós aqui temos uma força. E o que eu termino aqui é: descubram o seu propósito, façam o que vocês amam, vivam uma vida que vale a pena ser vivida. Deixem de escutar o que as pessoas dizem, o que vocês precisam fazer. No silêncio de uma catedral, já dizia Zélia Duca, escutem o seu coração, o que vocês precisam fazer, para que vocês possam ter uma vida que vale a pena ser vivida, porque é uma vida com propósito, uma vida que você tenha motivação. Motivação é ação para se motivar, sabendo o que você está fazendo, sabendo para onde você quer ir e sabendo onde você está, as coisas ficam muito melhores. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês tenham vida, porque Jesus disse isso: eu vim para que tenham vida, vida e abundância. Ninguém está aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. E nós podemos aprender juntos. Nós podemos aprender como coletivo. Nós podemos aprender como aprendizes. Não tem professor. Só somos aprendizes. Então, meu desejo para vocês é que vocês tenham vida. Vida e abundância. Muito obrigado. Vamos almoçar.